Fala galera, tudo jóia? Semana começando aqui. Eu já vou falar para vocês, vou dar a resposta da enquete que eu fiz ontem, porque daqui a pouco eu já vou ter que sair para alguns compromissos, dar aula, treinar e tudo mais, né? Então é o seguinte, ficou muito dividida as respostas e muita gente optou na opção, respondeu a glicemia de jejum. Ontem eu fiz uma enquete perguntando qual é o teste padrão ouro para se diagnosticar o diabetes ou até mesmo o pré-diabetes. E muitas pessoas responderam que seria a glicemia de jejum. Galera, a resposta correta é a hemoglobina glicada e eu vou explicar para vocês o porquê. Os outros testes, glicemia casual, teste oral de tolerância à glicose e glicemia de jejum, eles dão uma repercussão da glicemia muito pontual. Eles mostram o comportamento da glicemia naquele momento, é muito pontual. A hemoglobina glicada, ela nos dá um comportamento glicêmico, um comportamento da taxa glicêmica nos últimos 2-3 meses. Por quê? Porque existe um turnover da hemoglobina glicada. Primeiramente, o que é hemoglobina glicada? Hemoglobina é a proteína que transporta oxigênio no sangue. Quando a gente tem um nível de glicose muito elevado no sangue, essa glicose se liga a essa hemoglobina. Por isso o nome hemoglobina glicada, ou seja, a gente consegue através de um exame bioquímico em laboratório fazer uma análise do comportamento da glicemia nos últimos 2-3 meses. Isso significa que eu não tenho que fazer a glicemia casual, o teste oral de tolerância à glicose e a glicemia de jejum? Não, até porque o diagnóstico vai ser uma análise de todos esses exames. Porém, o teste padrão ouro é a hemoglobina glicada. Então, parabéns para quem acertou a essa questão aí, a essa pergunta. Inclusive, claro que tem que fazer os outros exames. Por exemplo, nós, profissionais de educação física, vocês, nutricionistas, como que você vai fazer uma avaliação diagnóstica no seu aluno ali naquele momento? Com o glicosímetro. Com o glicosímetro, que é o aparelhinho que você vai comprar e vai medir o quê? A glicemia casual. Vai falar, Vitor, os outros não são importantes? Claro que são. Nós estamos só discutindo aqui por que a hemoglobina glicada é o padrão ouro, é o top ali para você fazer o diagnóstico do diabetes. Mas, por exemplo, eu vou lá com os meus alunos no dia da avaliação diagnóstica, glicemia casual. Eu vou fazer a medida de glicemia casual. Porque se tiver um comportamento anormal da glicemia, eu vou fazer o encaminhamento para o endocrinologista. Então, claro que é importante, ninguém está aqui discutindo o nível de importância, nós estamos falando qual é o padrão ouro para o diagnóstico, e sim a hemoglobina glicada. Tá bom, galera? Não deixe de avaliar os seus alunos, os seus pacientes, fazer uma avaliação diagnóstica, porque você pode estar chegando com um paciente, com um aluno pré-diabético, até mesmo diabético, principalmente se ele já tiver obesidade abdominal. Você precisa saber com que tipo de paciente, de aluno você está lidando. Então é imprescindível uma avaliação diagnóstica de glicemia casual até mesmo, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar a nossa discussão aqui que tá ficando legal. Por que eu não posso ficar com a glicose elevada no sangue de forma crônica, ou hiperglicemia crônica, ou diabetes? Por quê? Porque quando eu aumento muito os níveis de hemoglobina glicada, glicose ligada à hemoglobina, eu gero produtos avançados da glicação, como por exemplo a liberação de citocinas inflamatórias, como por exemplo o TNF-alfa. Quem é o TNF-alfa? É o fator de necrose tumoral alfa, que causa disfunção endotelial, lesão no endotélio vascular, lesão na parede do vaso sanguíneo, podendo fazer com que o seu aluno tenha um maior risco da formação de placas de ateromas, podendo levá-lo ao infarto agudo do miocárdio e ao acidente vascular
vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Esse é um dos motivos que a glicose não pode ficar elevada no sangue de forma crônica, a hiperglicemia crônica. O que mais? Glicose elevada no sangue de forma crônica, ela vai aumentar a atividade de uma enzima chamada aldose redutase. Quem é a aldose redutase? É uma enzima que converte glicose em sorbitol. Sorbitol em níveis elevados causa dificuldade do mecanismo de resposta aferente, ou seja, seu aluno pisa num prego e nem sente. É o que a gente chama de neuropatia periférica. O que mais? Glicose não pode ficar elevada no sangue de forma crônica porque vai ter um maior aumento circulante de insulina. Por que eu não posso ter muita insulina circulante? Porque vai fazer você ter uma maior atividade do sistema nervoso simpático em repouso. Por que eu não posso ter aumento do sistema nervoso simpático em repouso? Lembre-se, no repouso é o parasimpático. Se eu tiver um aumento do sistema nervoso simpático no repouso, eu vou ter maior risco de desenvolver arritmia cardíaca, eu vou ter maior risco de ter um infarto agudo do miocárdio, maior risco de acidente vascular cerebral. Tá vendo? Essa é uma das abordagens do porquê que a glicose não pode ficar elevada no sangue de forma crônica. Inclusive, se você conversar com algum colega seu diabético, parente, familiar, que por em algum momento do quadro clínico dele do diabetes ele estava de forma descompensada, você vai ver com ele que ele muitas vezes se cortou com algum objeto pontiagudo e nem sentiu. Às vezes pisou em algum caco de vidro e não sentiu dor. Por quê? Por causa dos níveis elevados de sorbitol, devido à atividade da enzima aldose redutase, que causou danos nos neurônios, neuropatia periférica. Conversa com essa pessoa para você ver que provavelmente, se em algum momento ela teve o diabetes descompensado e estava com níveis elevados de glicose no sangue, hiperglicemia crônica, provavelmente teve essa disfunção, esse dano no neurônio devido ao sorbitol elevado pela atividade da enzima aldose redutase.